Bem-vindo às aulas de circuitos eletrônicos. Transistor de junção bipolar, série 2. Polarização de corrente contínua. Polarização significa aplicar tensões ao transistor para que ele funcione. No caso, nós vamos fazer ele funcionar como se fosse uma chave. Ou seja, o ponto de operação dele vai ser na região de corte e na região de saturação. Então, dessa vez nós vamos trabalhar no interior dessa área em branco aqui, onde é o ponto de funcionamento ativo ou linear. E sim, nós vamos trabalhar na região de corte e de saturação. Ou seja, o transistor vai funcionar como se fosse uma chave. Essa é a configuração que a gente vai utilizar, onde eu preciso ter na entrada dele um pulso, como se fosse uma ação de ligar e desligar alguma coisa. E a saída, que é a tensão do coletor, ela é inversa a esse pulso. Ou seja, quando eu tenho a tensão em alta, nesse caso aqui 5 volts, a saída é 0. E quando eu tenho a tensão em baixa, 0 volts, a saída é 5 volts. Pois, com a tensão alimentando a resistência de base, eu gero uma corrente que vai fazer com que ele funcione como se fosse um curto-circuito. Nesse ponto, então, esse sinal de terra vem para o VCC. Então, é onde eu tenho esse sinal de terra. Quando ele está em zero ou não tem nada na base aqui, não existe essa corrente de base e ele vai funcionar como se fosse um circuito aberto. Então essa parte aqui toda sai. Quem vai mandar vai ser essa alimentação de 5 volts que vai sair na minha saída VC. Para fazer o cálculo do circuito de chaveamento, a gente utiliza então a corrente de saturação, que nada mais é quando ele está curto-circuitado. Ou seja, o transistor está funcionando normalmente. Então, a minha tensão VCC sobre resistência, RC, vai me fornecer a corrente máxima que passa pelo circuito, pelo transistor, que é a corrente de saturação. E para garantir que ele funcione no corte de saturação, a resistência de base aqui tem que fornecer para o circuito uma corrente I de B que seja maior do que essa corrente de saturação, dividido pelo beta, proporcionalmente. Ou seja, para garantir que ele esteja na área de corte e saturação, o I de B tem que ser maior que o I de C de saturação, dividido por beta. Para o cálculo do circuito de chaveamento, temos aqui um exemplo, onde eu tenho aqui uma configuração do transistor como chave e tenho o meu beta, também chamado de HFE, de 125. E o que eu faço então? Estabeleço então a corrente de saturação do coletor, que é 5 volts por 0,82K, e estabeleço a relação de I de saturação sobre beta para verificar se o meu I de B para essa determinada entrada que eu vou colocar aqui, né, ele é maior do que o I de saturação sobre beta. Fazendo esse cálculo, eu tenho que o meu I de B aqui tem que ser maior do que 48,8 microamperes. Para essa entrada, então, aqui, de 5 volts,
né, eu faço a conta com essa resistência e verifico que a minha I de B deu 63 microamperes. Ou seja, ok, 63 microamperes com essa resistência de 68K é maior do que 48,8 microamperes, que foi a I de saturação sobre beta. Dessa forma, olhando os cálculos e a reta de carga sobre as curvas do transistor, a gente verifica que ele consegue então trabalhar nessa região de corte e nessa região de saturação. Uma coisa interessante, né, que a gente deve levar em conta é o tempo de chaveamento do transistor, ou seja, o tempo que ele leva para ficar on e o tempo que ele leva para ficar off, ou seja, ligado ou desligado. Esse tempo, então, ele varia de fabricante para fabricante, de material para material. Mas a gente pode ter uma ideia de que a maioria deles está entre 32 nanosegundos para ligar e 132 nanosegundos para desligar. Sendo que existem, obviamente, né, transistores rápidos para fazer esse chaveamento, chegando na casa de 18 nanosegundos ou até 12 nanosegundos. Então é interessante que a gente tem que levar no projeto isso em consideração, dependendo qual que é a frequência de funcionamento das nossas operações do circuito. Exercício 1. Determine RB e RC para o transistor da figura. Se I de C de saturação é igual a 10 mA. Bom, para essa entrada que está sendo configurada aqui, ó, onde eu tenho 10 volts, né, então eu vou começar a calcular os meus valores de RC e RB. O RC, então, quando é o I de saturação que passa sobre ele, eu consigo estabelecer em função da minha tensão. Então eu tenho que o meu RC vai ser 1 kΩ. O meu RB, então, né, vai ter que ser estabelecido em função da corrente de base que vai ser fornecida por essa entrada. Porém, eu já sei que para ele trabalhar no corte na saturação, ele tem que ser maior do que a corrente de saturação do coletor dividido pelo beta, ou HFE. Nesse caso aí, ele tem que ser maior, né, tem que ter um resistor aqui que forneça uma corrente maior do que 40 microamperes. Então, escolhendo 60 microamperes para garantir a saturação, eu posso então, tendo essa corrente e a tensão de enxaveamento, que é a tensão desse pulso, e sabendo aqui o meu VB que é a tensão de 0,7 volts para o transistor de silício, eu consigo então calcular meu RB e escolhendo um valor comercial para ele, de 150K, né, que esse daqui não existe um valor comercial, eu consigo verificar, refazendo as contas, de que 62 microamperes, que é utilizando 150K, é maior do que 40 microamperes. Então, ok, ele funciona no chaveamento. Exercício 2. Projete o circuito inversor da figura para operar com uma corrente de saturação de 8 mA, utilizando um transistor com beta de 100 e um nível IB igual a 120% do IB de saturação, né? E com resistores comerciais. Então, eu estou vendo aqui, o meu transistor tem um VCC de 5 volts e tem o meu pulso de 5 volts. O beta vale 100, tem que encontrar os valores de RC e de RB. Assim, o I de saturação, se ele é 8 mA, eu consigo, a partir da tensão de 5 volts, encontrar a minha resistência RC, que é de 625 ohms. O IB máximo, então, vai ser em função da corrente de saturação e do beta. Esse IB máximo que ele tem aqui para saturar, então, é de 80 microamperes. 8 mA dividido por 100. Como eu pedi aqui para 120% do IB de saturação, para um IB,
Então, multiplicando por 1,2, eu tenho aqui a corrente que vai trafegar na minha base, que é o meu IB. Esse IB aqui, então, ele vai ser de 96 microamperes. Aí, a partir disso aí, eu consigo estabelecer pelo pulso, que está entrando aqui no meu transistor, e pela queda de tensão de 0,7, o transistor de silício, dividido por 96 microamperes, fornece então uma resistência de 44,79. Porém, essa resistência aqui não é comercial, nem essa daqui. Então eu vou estabelecer as comerciais, onde aqui o RB vai ser de 43 kΩ, essa tem, e o RC vai ser de 620 ohms. As considerações finais, na análise do circuito, como chave foi NPN, serve para o PNP também, e existem outras configurações também desses transistores aí, como base comum e também como coletor comum. Ok, pessoal? Até a próxima.